Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Mayra da Pra Ti Bem Feito e eu estou aqui produzindo um arquivo bem fofo com um kit da Famaura, que é esse kit lindo aqui de passarinhos, tá bem cute, tá bem fofo, tem bastante elementos lindos. E aí eu achei por bem gravar aqui como eu vou fazer essa personalização no nosso estúdio V3, usando o estúdio V3, para que aí no processo eu possa conseguir dar algumas dicas para vocês, tá? Então, alguns bugs aí que estavam acontecendo na versão nova do estúdio já foram consertados, tá? Uma das coisas que estava acontecendo aí era que não estava preenchendo da maneira correta aqui os objetos, elementos. Na versão gratuita, continua sendo assim, você seleciona o papel, né? Segura ele e arrasta para dentro do programa, tá? Então, continua isso da mesma forma, tá? Na versão paga, na versão Edition, antes não estava fazendo o preenchimento que a gente já estava acostumada, que é já de entrar dentro do objeto que a gente quer aqui do recorte, né, do arquivo que a gente quer personalizar, fazer esse preenchimento. Agora já foi resolvido, tá? Então, eu vou puxar aqui para dentro, que essas nuvenzinhas eu quero nessa parte. E aí, o que eu vou fazer? Agora aqui eu vou configurar. Eu não quero grande desse jeito e nem quero nessa direção. Então, eu venho aqui em padrões de preenchimento. Às vezes está dando uma travadinha, mas é pouca coisa. Venho aqui nas opções avançadas. E aí aqui, no caso, eu não quero aqui nessa posição, eu quero o contrário. Então, eu inverti aqui. E eu quero também redimensionar esse padrão. Então, eu vou diminuir aqui o tamanho dele. Aqui já tá ok. Então, redimensionei e ficou ok, tá? Agora, aqui dentro, para poder ficar um recorte bem perfeito, eu vou fazer uma sangria. Agora, nossa parte de deslocamento não é mais no cantinho como era antes, como a gente estava acostumado. E o ícone também mudou. Aqui eu estou na versão paga, mas poucas coisas aqui mudam, tá? Isso aqui é igual na versão paga ou não. Essa parte aqui, ó, de deslocamento, é o mesmo íconezinho, é a janela de deslocamento. Então, a gente vai deslocar. 2 aqui para mim tá bom, eu vou aplicar. Agora, nossa tesourinha não se encontra mais aqui. Eu vou vir aqui onde tem esse desenho da lâmina e vou vir em configurações de corte. E as configurações que nós víamos lá na tesourinha, agora se encontram aqui, ó. São os mesmos ícones, as mesmas opções. Nesse caso aqui, eu quero que esse de fora, como vai ser a minha sangria, né? Eu quero que seja sem corte, tá? E eu vou fazer deixa eu só ver se eu peguei o arquivo certo. Ok. Deixei sem corte. Tá certinho. Eu vou selecionar ele agora. Só tô centralizando aqui. Eu vou selecionar essa parte de fora que a gente fez o deslocamento e eu vou preencher ele com uma cor. Vou vir aqui no meu conta-gotas, tá? E vou pegar aqui essa corzinha aqui do azulzinho, para que fique essa borda de segurança, tá? Para mim verificar se vai cortar tudo direitinho, venho novamente aqui na lâmina. E aqui vocês vão ver esses dois ícones, esses dois triângulozinhos. No momento em que eu seleciono o meu objeto e trago aqui para a base de corte, olha só. Ele vai dar se tá para corte ou não. Ó, vai mostrar. No caso aqui, nenhum dos meus está com corte. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar o que eu quero com corte, porque esse aqui é um arquivo SVG. Então, o SVG, quando a gente coloca dentro do estúdio, ele tem algumas peculiaridades, né? Ó, essa, por exemplo, é uma, né? Alguns não vêm já com o corte pré-definido, então a gente coloca eles. Então, agora aqui a gente pode visualizar, ó, que também a gente fazia na tesourinha, né? A gente pode visualizar o que tá para corte e o que não tá. É só mudar aqui, ó. Se eu clicar nesse outro triângulozinho, ó, tá vendo? Ó, já vai mudar a maneira que eu tô visualizando a minha tela.
Bem bacana, né? É a mesma configuração que a gente tinha lá na tesourinha, mas que agora foi trazida para cá. Acredito que agora ela realmente está no local certo, porque realmente era já uma configuração de corte que a gente tinha, né? Então, agora aqui, que eu já fiz a sangria, já configurei a minha linha de corte, eu vou dar um Ctrl G. Eu tô fazendo junto com vocês aqui. Deixa eu ver se ficou certinho. Aqui a minha parte de fora eu quero sem corte, gente. Ainda tô também pegando o jeitinho. Agora sim, ó, ficou viva a cor daqui da parte que eu quero cortar e a outra parte ali não ficou a cor viva, então significa que não está para corte. Agora tá ok, tá? A gente sempre tem que ver direitinho essas configurações, confirmar para ter certeza que depois não vai dar erro no teu corte. Selecionei os dois, Ctrl G, agora sim, tá tudo ok e agrupado, tá? Vou trazer para cá e vou deixar de stand-by. No caso, eu quero que já fique salvo, eu não quero correr o risco de perder. Então, eu vou vir aqui e vou vir em salvar. Tem a opção de salvar direto e tem a opção de salvar como. Se eu salvar como, ele vai salvar como Estúdio V3, tá? Estúdio 3, ponto Estúdio 3. Mas eu tenho a opção também aqui, ó, de vir em arquivo e salvar como legado. Aí vai te dar a opção que algumas configurações aqui podem não ser reconhecidas numa outra versão, né? Mas aqui, ó, eu vou ter a opção de salvar em ponto estúdio, o nosso tradicional, o anterior, o V2, tá? E aí eu posso salvar na versão anterior, que se eu tiver num outro computador a versão 2 instalada, né? Ou aí como algumas meninas estão fazendo aí de ter as duas versões no mesmo computador, como salvei ele em V2, eu vou conseguir abrir. Pode ter alguns errinhos, tá? Na hora de abrir, mas o básico vai abrir. Eu vou salvar como e vou salvar como V3 e como V2. Ok, salvei nos dois modos, tá? Só para garantir aí que eu não vou perder nada. Então, essa parte aqui está configurada. Conforme eu vou fazendo, eu já vou salvando, para não correr o risco, tá? Aqui, eu vou só deixar um papel liso, vou aqui no meu preenchimento, vou vir aqui pegar a mesma cor da nuvenzinha. Aqui, nesse caso, nesse elemento específico, eu não vou precisar fazer a minha sangria, não tem necessidade aqui. Eu só vou verificar agora a minha linha de corte, se tá ok. Não tá, ó. Então, eu vou colocar para cortar. Prontinho. Feito. Vamos pro próximo. Aqui, a caixinha eu já quero de uma outra cor. Porque a caixinha aqui, ó, vai ser essa aqui, né? Aqui eu fiz o preenchimento da parte branca, correspondente aqui. Agora, eu vou fazer essa parte de baixo. Então, eu vou vir lá, onde estão os meus papéis, e aí eu vou achar qual que eu quero. E aí, a mesma coisa, a gente preencheu, né? Ó, falei pra vocês que de vez em quando dá uma travadinha, ó. Não sei por que essa tela aqui não sai, vamos dar um zoom, né? Não saiu. Mas ela também não vai atrapalhar muito a gente, uma hora ela vai sair dali. Vamos lá, vamos configurar aqui. A gente vai novamente ali no nosso padrão de preenchimento, vamos em avançado. Nesse caso, só quero diminuir aí o padrão, né? Então, eu só vou diminuir aqui. Assim tá ótimo. Nesse caso aqui também eu não vou fazer a minha sangria, porque ele vai ficar na caixinha de baixo. Mas se você quiser aí, você pode fazer, tá?
Tá, já decidi. Um é poá rosa, o outro vai ser poá azul. Eu só vou modificar aqui o redimensionamento do papel. Se a gente não selecionar, não vai funcionar nada, né, gente? Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá em 35,6. Então, esse aqui eu vou colocar em 35,6 também. 35,6. Ok, tá o mesmo tamanho de padrão de bolinha, tá? Agora sim, tá tudo ok. Eu posso colocar para imprimir e cortar. Eu vou vir aqui nessa configuração aqui, nessa opção aqui, que é configuração de página, tá? Aqui, eu tenho a opção automática meu, que é o tamanho padrão do papel que vai na nossa base de corte, né? O 30 por 30, 30,5 por 30,5, né? Mas nesse caso eu quero fazer impressão e corte. Então eu tenho que colocar aqui, ó, impressora atual. Ele vai configurar do tamanho da página que a minha impressora está configurada. No caso, eu não gosto muito de fazer impressão e corte assim, tá? Na horizontal, eu gosto de retrato. Então eu botei aqui retrato. Agora a gente vai inserir as nossas marcas de registro, que é no botãozinho ao lado, marcas de registro, aqui selecionado, ele vem por padrão desativado. A gente vai clicar aqui e vai colocar. Se você está usando a Camel a Portrait, a gente vai selecionar essa opção. Como sempre eu falo, né, desde sempre eu coloco aqui a posição aqui das margens, né, da marca de registro, eu sempre deixo no mínimo para poder aproveitar ao máximo a minha folha, tá? Aqui já tá no mínimo, já foi. Aqui só que eu diminui mais um pouquinho, olha como dá diferença lá, ó. Tá? Agora eu vou posicionar aqui certinho, no local certo que eu quero. Eu vou aproveitar também, aqui vocês podem ver que tem umas personalizações de passarinho, né? Eu vou utilizar os passarinhos lindos que vem nesse kit da Famaura. Olha só os elementos que vem nele. Olhem que lindos. Aí a gente escolhe os elementos que a gente quer, né? A gente vai fazer umas gracinhas aqui. Vou incluir uns passarinhos, tá? Umas borboletinhas, umas florzinhas, tá? Eu vou pegar esse passarinho amarelo. Vou colocar 2 passarinhos, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah, uma opção bem legal, olha só. Eu só abri o elemento. Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir em arquivo e mesclar. E aí, eu vou colocar aqui todos os arquivos. E vou achar a pasta onde tem os elementos e vou selecionar o passarinho. Ele vai abrir dentro do próprio arquivo que eu pedi para mesclar. Olha ele aqui. Ele não abriu numa outra página. Se abrisse numa outra página, dava Ctrl+C, Ctrl+V aqui para dentro. E isso não é uma coisa da versão paga, tá? Isso aqui também a versão gratuita tem. Eu vou rastrear agora esse passarinho aqui para que eu fique com o contorno dele bonitinho. Aqui o ícone de rastreamento ainda continua exatamente igual. Vou selecionar a área. Aqui continua a mesma coisa, tá? Vou dar um zoom aqui. Nesse caso aqui, vou diminuir um pouco o zoom. Aqui. Nesse caso aqui, eu vou tirar o filtro de alta frequência. Continua filtro alto agora, mudou o nome. E vou aumentar o limiar. E diminuir a escala para ele ficar mais suavezinho. Vou dar um zoom na borda só para ver aqui se ele foi direitinho. Tá. Vou deixar como estava em 100%. Ok, tá? E vou aqui em rastrear borda externa, olha só. Que bonitinho, né? Já ficou do lugar certinho. Eu vou selecionar aqui os dois, segurar e arrastar, e vou dar um Ctrl+G para agrupar, tá? Vou diminuir aqui, vamos colocar a tela, a página toda, e eu vou girar ele 90 para poder encaixar certinho aqui, para não ficar tão no limite da minha margem aqui, tá? Olha só. Não gosto de fazer muito na margem para não ter perigo de dar erro. Feito isso, eu vou novamente salvar. Eu não tenho costume de salvar na biblioteca, eu salvo dentro do meu computador, tá? Para não carregar tanto a minha biblioteca assim.
Agora eu tenho a opção de vir aqui pelo menu Arquivo, Imprimir, né? Ou Ctrl P, ou aqui direto, ó. Enviar para a impressora, tá? Aqui. A impressora estava desconectada, conectei. Vou selecionar ela aqui. Para quem tem a mesma impressora que a minha, que é a CP1025 da HP, eu deixo sempre nessa configuração aqui, ó, impressão de área geral, extra pesado entre 131 e 175 G, tá? De gramatura. Que aí não tem perigo aí da tua impressora imprimir e depois ela ficar descascando. Sempre deixo em extra pesado, tá? A cor aí você vai definir. No meu caso aqui eu vou deixar padrão RGB. A minha impressora laser, essa marca aqui já vem dessa forma, essas configurações, eu gosto muito dela. E vou colocar para imprimir. E aí nós vamos aguardar, bem bonitinha ela imprimir, a impressora tá ligada. Foi, tá indo para impressão. Eu vou preparando já a minha base de corte. Aqui, olha só. Eu vou vir aqui na minha lâmina para me configurar aqui como que eu vou colocar, né, a minha configuração aí da impressora, da lâmina, né, ó, qual o tamanho, espessura, velocidade, tudo mais. Aqui eu vou selecionar. Nesse caso aqui, o papel que eu vou usar não é papel de impressão, ele é um papel 180, ele é um papel da mesma gramatura do Color Plus que a gente usa. Então, aqui a gente tem essa opção, olha só, aqui embaixo. Papel padronizado, é peso médio 180. A gente vai clicar aqui e automaticamente aqui vai dar qual configuração que a gente precisa na nossa silhuete. A velocidade 5, a espessura 30. Se por acaso a tua lâmina tiver um pouquinho mais gasta, né? Aqui, quando tá um pouquinho gasta, eu aumento, né? E aí, aqui, a lâmina tem que estar na 3. Eu já vou aqui, já vou verificar se está na minha 3, no número 3 aqui na minha lâmina. Agora tá ok. Posicionei, tá impresso. Eu vou colocar aqui para corte. Ah, uma coisa agora que eu acabei de ver, tá, gente? Na minha impressão. Aqui, ó, em espessura de linha, se selecionar aqui, ó, a espessura de linha está em 0,04. Ela imprimiu a minha linha de corte. Eu não queria que imprimisse. Então, é outra coisa que vocês têm que verificar. Nesse caso, aconteceu isso porque foi um SVG que eu abri, tá? Então, quando for SVG ou DXF, vocês verifiquem também a espessura da linha antes de imprimir, para que não ocorra erro aí na hora de cortar. Na hora de imprimir, vocês não imprimam com aparecendo essa linha de corte. A única linha que não apareceu foi a do passarinho, que já, por padrão, ele fica 0. Vou imprimir de novo. Enquanto ela vai imprimindo, já tá aqui, a silhuete já está prontinha para corte. Eu só vou configurar aqui, ó, vou verificar, na verdade, vou selecionar tudo. E vou verificar aqui o que está selecionado para cortar. Olha só, meu passarinho tá ok. Só que essas aqui, ó, não estão. Eu vou colocar, então, para cortar. Como é importante a gente verificar essa parte. Já pensou? Daí eu boto na silhuete lá para cortar, sem verificar se realmente está configurado para corte. E ela não corta, daí ela vai cortar só o passarinho. Aí eu vou xingar a coitada da silhuete. Ó, essa máquina não entendeu o que eu queria cortar. Mas também eu não verifiquei aqui se realmente estava a configuração certa para corte, né? Então, são detalhes que fazem a diferença na hora de ter uma impressão e corte correta aí na sua silhuete, tá? Aqui está imprimindo, eu vou verificar se já imprimiu ok, sem as linhas espessas, como eu falei para vocês anteriormente, tá? Vou comparar. Agora sim, saiu perfeitinho, tá? Eu vou terminar de cortar, vou montar a minha peça e depois no final do vídeo também mostro a foto da peça prontinha para vocês. Espero que as dicas que eu dei aí nesse vídeo, tá? Foi bem rapidinho, mas espero que essas dicas aí
ajudem algumas meninas que podem estar com dificuldade aí nessa nova versão do V3. Não fiquem com medo, não é uma versão muito difícil, não ficou muito diferente. Na verdade, tem algumas facilidades. O que vai ter de dificuldade? Adaptação. A gente vai ter que se adaptar, né, a essas configurações que mudaram um pouco. Mas, no geral, continua praticamente a mesma coisa. Tem dá umas travadinhas ainda no padrão de preenchimento, mas é muito pouco. Tá valendo a pena baixar, tá? E eu, particularmente, gostei muito. Não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão. Se vocês treinarem um pouco aí, vai valer muito a pena, vocês vão gostar também. Uma sugestão é, se você tem trabalho, como eu já falei isso anteriormente, se você tem trabalhos urgentes para entregar, não atualiza ainda. Faz os seus trabalhos e depois, com calma, assiste vídeos aí no YouTube, né? Procure informações, lê em grupos, se informe bem, para depois, com calma, instalar e poder treinar aí no V3 para depois fazer a atualização com calma e fazer os seus trabalhos da maneira correta sem se perder tanto. Certo, meninas? Espero que ajude. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!